Os 4 Evangelhos. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 30. Parábola do mau rico e do pobre, paciente e resignado. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e finíssimo linho e se banquetava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre mendigo chamado Lázaro, que jazia coberto de úlceras à porta do rico, e que bem quisera saciar-se com as migalhas que caíam da mesa deste. Mas ninguém lhas dava, e os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu que o mendigo morreu, e foi transportado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e teve o inferno por sepultura. Quando este, dentre os seus tormentos, levantou os olhos e ao longe viu Lázaro no seio de Abraão, disse em gritos estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, para que, molhando na água a ponta do dedo, me refresque a língua, pois sofro tormentos nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebestes bens em tua vida e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora é consolado e tu és atormentado. Demais, grande abismo existe entre nós e vós, de modo que os que querem passar daqui para lá não o podem, como também não se pode passar de lá para cá. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, para lhes dar testemunho destas coisas, a fim de que eles não venham a cair neste lugar de tormentos. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos lhes for falar, eles farão penitência. Abraão respondeu: Se não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, não acreditariam do mesmo modo, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. O rico, de coração duro e egoísta, sofre o castigo de suas faltas. Tem, assim, por sepultura o inferno, ao passo que o desgraçado, resignado e paciente, recebe a recompensa de suas dores. O castigo há de seguir seu curso. Só o arrependimento lhe pode abreviar a duração. Por mais esforços que faça, não logra o justo deter a justiça do Senhor, enquanto o culpado não se houver arrependido. E no caso, o rico sofria, mas não se arrependera. A solicitude que manifestava para com os irmãos provinha do desejo de que estes evitassem a causa daqueles sofrimentos. Não era fruto do arrependimento. No apelo que faz há um pedido, não há pesar. Lázaro, no seio de Abraão, continua a ser para ele o pobre, o homem do povo, servo nato do rico, mesmo no inferno, isto é, mesmo quando o rico está sofrendo o castigo. Repassado de infantil simplicidade, apropriado aos tempos, composto em termos imaginosos, de natureza a ferir e impressionar as inteligências da época, aquele diálogo visava os que se achavam em condições de compreendê-lo. Mas é também dirigido a vós outros, que julgais a vossa inteligência muito acima de tal linguagem. Por ele se vos diz: homens, não caveis um abismo entre vós e o pobre a quem repelis, porquanto, se ele suportar o vosso desprezo resignadamente, com fé e coragem, terá sua recompensa, ao passo que tereis de pagar a dureza e a secura do vosso coração. E enquanto preservardes nesse endurecimento, intransponível será para ambos o abismo. Esse abismo que vos separa. Só o arrependimento lançará sobre este uma ponte pela qual vos podereis reunir. Qual
conforme ao Espírito, a explicação dos versículos 27 a 31. A linguagem do rico na parábola é a prova e, ao mesmo tempo, a sanção da crença dos judeus na comunicação dos homens com as almas dos mortos, com os espíritos. As duas respostas de Abraão ao rico mostram ser absolutamente inútil para demover os sistematicamente incrédulos toda e qualquer comunicação de além-túmulo. Efetivamente, que valor a aparição do pobre teria para os irmãos daquele rico, imbuídos das mesmas opiniões e do mesmo egoísmo que ele, como se depreende da parábola? Acusá-lo-iam de continuar a importuná-los até mesmo depois de morto. Varreriam do pensamento a aparição, do mesmo modo que da vista repeliam o homem, sobretudo sendo aquela ainda mais aborrecida. Acresce que, de par com a incredulidade sistemática, também a incredulidade filha do endurecimento leva o homem a negar as comunicações de além-túmulo. Por isso que estas lhe trazem revelações ameaçadoras da segurança que ele se empenha em manter. Ele impõe reformas urgentes, quando o que lhe apraz é seguir o curso das suas paixões. Que esses procurem primeiro aplicar a si próprios a lei, a fim de se submeterem a ela. Em nome do catolicismo se diz: tendes o Evangelho e a Igreja. Por que procurar outra coisa? Os que assim falam parodiam o que diz Jesus, quando punha na boca de Abraão estas palavras: eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O que o mestre dizia era: tendes a lei e os profetas, isto é, tendes o amor universal para vos guardar. Tendes para vos guiar o exemplo dos que o praticaram. Os que vos concitam a reportar-vos aos evangelhos fizeram destes letra morta. Eles deixaram de ser a lei, porquanto da prática a que os submeteram, os que assim falam, desapareceu o amor imenso que se estende por sobre todos indistintamente, que a ninguém repele, que dá alento a todos os fracos e arrebanha todas as ovelhas desgarradas, sem se preocupar com o caminho, por onde venham. O amor, eis a lei, os evangelhos. A prática do amor, eis os profetas, os intérpretes dos evangelhos. Os que do amor se afastam, não obedecem à lei que pretendem impor aos outros. Por terem os que vos apontam os evangelhos feito deles letra morta, é que nestes tempos preditos, quando a abominável desolação impera no lugar santo, exatamente onde não devera existir, o Senhor envia o Espírito da verdade, para, por uma difusão geral do Espírito, reconduzir os homens à prática do amor, à pureza e à simplicidade da sublime moral do Mestre, para os conduzir à verdade, pois que o progresso é lei da natureza. Tomando a parábola ao pé da letra, dizem: todo o pensamento desta parábola está no versículo 15 do capítulo 16. Pois o que é elevado aos olhos dos homens é abominável para Deus. Com efeito, o rico tem o inferno por sepulcro. Deus o abomina unicamente por ser ele grande perante o mundo. E o pobre é agradável a Deus, está no seio de Abraão, unicamente por ser pequeno perante o mundo. Não se diz ali que o rico usou mal das suas riquezas, nem que o pobre fez bom uso da sua pobreza, mas que o rico recebeu os seus bens em vida, e que Lázaro só males couberam. É o que implicitamente se nos depara nestas palavras de Lucas, no começo do Sermão do Monte. Ai de vós, ricos, que tendes a vossa consolação neste mundo. Ai de vós, que estáis saciados, pois que tereis fome. Ai de vós, que agora rides, pois que sereis condenados ao pranto e às lágrimas. Este sentimento de animosidade contra a riqueza, essa reprovação do rico, se desenvolveu no cristianismo, ao mesmo tempo que se alargou sua luta contra o mundo. Mas o pensamento, mesmo do seu fundador, é diferente. Buscai primeiramente o reino de Deus
e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas de acréscimo. Os que usam dessa linguagem, tendo razão do ponto de vista das falsas interpretações dadas às palavras do Mestre, se enganam redondamente quanto ao sentido e ao objetivo, segundo o Espírito, segundo o pensamento de Jesus, intencionalmente velado pela letra, quer da parábola, quer dos textos que citam e que já vos explicamos em espírito e em verdade. A falsa interpretação das palavras do Mestre produziu bons frutos a seu tempo. A violência mesma dessa interpretação concorreu para que os prevaricadores, os avaros e os egoístas se despojassem de seus bens, com o propósito de evitarem o castigo e se darem exemplos de desprendimento, que mais tarde seriam mais bem compreendidos. Quando se tem que abater uma árvore secular, não é de um canivete que se lança a mão, mas de um machado manejado por vigoroso pulso. Quando se tem de destruir paixões mais fundamente enraizadas, não é com palavras brandas e sem alcance que se há de consegui-lo. Será preciso vibrar golpes violentos que repercutam no coração. As palavras de Jesus eram sempre medidas para o efeito de produzirem frutos imediatos e prepararem as colheitas vindouras, mesmo o que considerais desvios resultantes de falsas interpretações. Não foi mais do que o trabalho profundo da charrua em terras duras, forçando-as a produzir, a fim de que a cultura as possa, ao cabo de certo tempo, amolecer, destorroar e tornar férteis em frutos mais doces e mais saborosos. Reportem-se os que formulam aquelas objeções à explicação, conforme ao espírito que vimos de dar da parábola em questão. Atentem a que a letra mata e o espírito vivifica, a que as palavras de Jesus são espírito e vida e se encadeiam formando um conjunto harmonioso, e então compreenderão. Qual é, segundo o Espírito, o sentido do versículo 26? Alusão à impossibilidade que há para o Espírito de deter o curso da justiça divina. As palavras desse versículo 26, veladas pela imagem material e pela letra, significarão, de acordo com a ciência e a verdade espíritas, que os bons espíritos não se podem acercar dos espíritos culpados enquanto não há, da parte destes, arrependimento, e reciprocamente que os espíritos culpados não se podem elevar às regiões em que se acham os bons espíritos e acercar-se destes? Não. Os espíritos superiores não entram em contato com os espíritos inferiores que sofrem punição. Mas os bons espíritos de menor elevação os cercam, conservando-se, entretanto, invisíveis. Quanto aos espíritos inferiores, esses nunca podem elevar-se às regiões ocupadas pelos bons espíritos, sem que um arrependimento sincero os ponha em condições de experimentarem a influência direta de seus protetores e sem que lhes tenha sido permitido acompanhar os bons espíritos com o propósito de se instruírem e progredirem. Graças a Deus!